Sabem aquela regra que todo mundo fala? Toda regra tem a sua exceção. Assim também funciona para a Previdência Social. Muitas pessoas perguntam, têm dúvida em relação à possibilidade de se aposentar sem realizar contribuições previdenciárias. Via de regra, isso não é possível. Um dos princípios básicos da Previdência Social, do INSS, é o fato de você ter que contribuir para a sociedade, ter que contribuir para a Previdência Social, a fim de no futuro receber uma contraprestação dessas contribuições que você realiza durante a vida. Porém, como eu disse no início, toda regra tem a sua exceção. E há sim possibilidades jurídicas de você receber benefício da Previdência Social, seja ele da própria Previdência ou benefícios assistenciais, sem a efetiva contribuição. O primeiro exemplo dessa possibilidade é um benefício assistencial, muito conhecido como LOAS. Ele na verdade é popularmente conhecido, o benefício de prestação continuada, que é conhecido e popularmente como LOAS. O LOAS é destinado para aquelas pessoas que não têm renda, que vivem em situação de extrema dificuldade financeira, e ele é destinado para dois grupos de pessoas: idosos acima de 65 anos e pessoas portadoras de deficiência de maneira geral. Além desses dois requisitos, ainda existe o requisito da miserabilidade, ou seja, a soma de todas as pessoas da família, dividido pelo número de pessoas, não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, ele é destinado de fato para aquelas pessoas que necessitam efetivamente de um valor para sobreviver como subsistência. O fato é que, mesmo com este critério que a lei previdenciária determina, de 1/4 do salário mínimo, dividido por todos os membros da sua família, é importante a gente destacar que a jurisprudência, ou seja, as decisões dos nossos tribunais, têm indicado que este é apenas um critério que não pode ser tido como único, né? Existe uma subjetividade nessa análise. O tribunal, a justiça, ela compreende de que este não pode ser um critério absoluto. Ou seja, se você tem mais de 65 anos ou tem deficiência, é importante que você analise a sua situação concreta. E se você conseguir provar perante a justiça que, por exemplo, você necessita de medicamentos, que você tem uma vida de despesas muito complicadas, mesmo a renda ultrapassando 1/4 do salário mínimo, é fundamental que você ingresse com uma ação judicial a fim de lutar por este benefício, porque a justiça tem de maneira acertada flexibilizando este critério a fim de se avaliar a necessidade de cada pessoa no caso concreto. Então existem pessoas que, mesmo com uma renda um pouco maior familiar, têm direito, por uma questão social, a esse BPC ou LOAS. Outra regra que pode ser utilizada, talvez como exceção a este princípio da contraprestação, ou seja, contribuição e efetiva aposentadoria, efetiva renda, quando você preenche os requisitos da Previdência Social, são, por exemplo, os segurados especiais rurais, né? Antes de 1991, não era necessário a efetividade de comprovação de contribuição para esses segurados rurais. E outra hipótese são os segurados rurais especiais, ou seja, aquelas pessoas que trabalham em módulos de terra, que trabalham em pequenas propriedades, a fim de se garantir apenas a sua subsistência. Essas pessoas, muitas vezes, por ser um segurado especial, por trabalhar na terra e apenas produzir para sua própria subsistência, com critérios bastante específicos, pode conseguir ali uma aposentadoria sem a efetiva contribuição. Via de regra, como eu disse aqui no começo desse vídeo, é obviamente necessário que você realize contribuições mensais, que você preencha requisitos básicos a fim de conseguir uma aposentadoria. Infelizmente, ainda existem algumas lendas de que a pessoa consegue se aposentar com 65 anos, independente de contribuição ou não. Ocorre que isso não é verdade e você precisa de contribuição, tá? Então, é fundamental saber que a Previdência Social funciona através de contraprestações. E se você tem direito a um BPC ou LOAS, você deve efetivamente procurar a assistência de um advogado e verificar a possibilidade de ingressar com uma ação judicial a fim de buscar esse importante direito social. Um forte abraço e até um próximo vídeo.